Boa noite, Binai. Boa noite, graça e paz. Quero continuar a série que iniciamos no domingo passado sobre a esperança. E para continuar essa nossa conversa, eu quero me fazer valer do texto segundo o Evangelho Mateus, no capítulo 2. Nós vamos ler o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 2, de 1 a 12. Mateus 2, de 1 a 12. Diz assim o texto: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então, Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Amém. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e nos conduza nessa manhã, nessa noite, sobre a sua verdade. Você já passou por um momento em que você teve que tomar uma decisão difícil, bem difícil, sem saber o que viria depois, sem ter ideia das consequências dessa decisão? Isso já aconteceu com você? Você precisa decidir entre sim ou não, e cada uma da sua decisão vai te levar para um caminho que você desconhece. Você sabe possivelmente o que pode acontecer, mas você não tem certeza de nada. Isso já aconteceu com você? Eu vivi isso no final de 2021, quando eu precisei decidir se eu continuava na minha antiga denominação ou eu dava um passo de fé rumo a algo que eu não conhecia muito bem. Era uma proposta que estava diante de mim, muito diferente daquilo que eu estava acostumado, muito diferente. Tudo parecia muito bem para mim, eu estava no meu segundo ano de seminário, ou melhor, no meu segundo seminário, no segundo ano do segundo seminário. Tinha as minhas despesas pagas, tinha alguns planos razoáveis, não tão concretos, mas planos razoáveis, já traçados. Mas Deus pediu para eu abrir mão de tudo aquilo e tomar uma decisão radical, diferente. Foi um dos momentos mais difíceis para mim. Eu sofri muito, tive medo, angústia, muitas incertezas.
Mas durante esse tempo eu fui lembrado de algo muito importante, inclusive por meio de pessoas muito queridas. Eu fui lembrado de que Deus nunca nos abandona. Nunca nos abandona. Deus sempre nos conduz quando confiamos nele. Ele cuida de nós, Ele cuida da gente de cada detalhe, você sabe disso. Mesmo quando a gente não entende o que Ele está fazendo, a gente pode descansar, porque a gente sabe que Ele está cuidando, de alguma forma ou de outra. Mesmo que pareça até agonizante, às vezes, angustiante mesmo. E quando eu olho para a minha história, eu vejo claramente esse cuidado de Deus, não só no final de 2021, desde quando eu fui deixado ou entregue pela minha mãe para minha tia bisavó, aos meus 9 dias de nascido, eu vejo o quanto que Deus cuidou de mim. Desde enquanto eu passava por várias famílias diferentes, fui praticamente criado também pela minha antiga igreja, Deus cuidou de mim, sempre esteve presente, nunca me deixou sozinho. E essa é uma das verdades do Natal. Deus cuida de nós, nos guia nas situações mais improváveis, mais estranhas, mais difíceis. Pode parecer óbvio, e é óbvio o que eu estou dizendo. Mas é esse óbvio que muitas das vezes nós temos dificuldade de lidar. Deus cuida da gente das formas, às vezes, mais improváveis, de maneira que a gente não espera, até deixando a gente confuso, às vezes. Mas a gente sabe que Ele está cuidando. E ao longo desse cuidado de Deus, a gente sabe que Ele vai trazendo esperança. Ele vai trazendo clareza, Ele vai fortalecendo a nossa fé. Ele vai desafiando a gente a amadurecer, inclusive. Aliás, é esse o grande propósito de Deus para nós, seres humanos. Nos formar à imagem de Jesus. Nos dar a maturidade de Jesus, a mente perfeita de Jesus. É esse um dos objetivos da nossa peregrinação cristã. E é sobre essa verdade que eu quero conversar com vocês nessa noite, nesse dia. Quero juntos meditar com os irmãos e aprender como que Deus age, como que Deus opera para nos conduzir a uma vida mais íntima com Jesus, mais cheia de confiança, uma vida de mais esperança, uma vida de mais certeza do cuidado dEle, da manutenção dEle da nossa vida. Natal é época da gente recuperar essa memória. E não só recuperar a memória, mas agir em função dela. Como que Deus age, como que Deus opera para que a gente tenha uma vida de mais adoração. É sobre isso que eu quero falar. O Deus que age no meio do improvável, o Deus que traz esperança ao improvável. Desse texto que nós lemos, existem várias verdades assim importantes na qual a gente pode extrair desse texto. Mas eu quero falar com vocês nessa noite sobre duas verdades centrais que podem nos ajudar a entender e nos trazer ainda mais esperança. A primeira verdade é elementar e muito evidente no texto. A primeira verdade é que Deus alcança todo mundo, até mesmo os mais improváveis. Bom, há basicamente 2 relatos sobre o nascimento de Jesus. Um que você pode encontrar em Lucas, onde ele vai tratar e vai desenhar e vai explicar para nós como que aconteceu com os pastores. E há o relato que nós estamos lendo, que é esse relato que trata da experiência dos magos. E essas diferenças são muito importantes para nós. Por exemplo, quem eram os pastores? Quem era esse pessoal aqui? Os pastores, eles eram judeus. Era do povo escolhido de Deus. Um pessoal que tinha familiaridade com as promessas de Deus. É a galera do crente, é o pessoal que já está no balaio, que já conhece a linguagem, que já ouviu falar muito de Jesus, ou melhor, do Messias. É o pessoal que tem costume com essa linguagem. Inclusive, estavam aguardando o Messias. E como que eles recebem essa mensagem?
eles recebem a mensagem sobre o nascimento de Jesus de uma forma direta e sobrenatural também. Uma forma espetacular, assim, uma cena cinematográfica. Um anjo aparece para eles e traz a notícia de que um menino nasceu. E esse menino é o Messias. Depois dessa fala do anjo, o texto diz que uma multidão de anjos aparecem louvando a Deus. É um episódio bem assim, espetacular mesmo. E por que com os judeus, com esses pastores, acontece esse episódio dessa forma? Porque como judeus, como eu disse, eles já esperavam o Messias. Era uma linguagem fácil para eles entenderem, entre aspas. A mensagem veio de forma clara, de forma direta, porque eles tinham base espiritual para entender o que aconteceu. Foi isso que aconteceu aqui com os judeus, pastores. Mas como eu disse, tem um outro episódio. O episódio aqui dos magos. Quem são esses magos que nós lemos aqui no texto? Eles eram gentios, estrangeiros, de um contexto completamente diferente dos pastores. É a turma que estudava os astros. Trazendo aqui para os dias de hoje, a gente poderia adaptá-los nos astrônomos, que liam os elementos da natureza, do céu e tudo mais. Mas não só astrônomos, eles também eram astrólogos, porque eles buscavam entender não só o que estava no céu, mas interpretar a vida a partir disso. Sabe o povo do signo do zodíaco? Sabe esse pessoal que lê Capricórnio, Câncer, Escorpião, Gêmeos? Sabe esse povo que acredita, que lê os astros e entende que por detrás deles também tem um recado para a nossa vida? Esse pessoal era esse time aqui. Os magos faziam parte disso. E eles receberam uma mensagem direta, mas não direta ao sentido de como foi com os pastores, no ouvido deles, que eles puderam ver uma cena espetacular. Não, eles receberam uma mensagem direta, mas natural, dentro do contexto da experiência de vida deles. A estrela apareceu para eles e foi por meio desse sinal da natureza que Deus resolveu se comunicar com ele. Era um sinal que eles precisavam interpretar, mas essa interpretação, essa busca, essa curiosidade fazia parte do contexto de vida deles. Foi necessário esforço, foi necessário observação, foi necessário também uma jornada, uma peregrinação, identificando a posição da estrela e seguindo em direção à estrela. E por que Deus faz dessa forma? Porque Deus também está atento ao contexto que a gente vive, ao contexto que eles viveram também. Por exemplo, Deus sabe que eles eram habilidosos disso. Então Deus resolveu falar com eles dentro da cultura deles, do estilo deles. De um jeito que eles conseguiam entender, respeitando o contexto deles. Não cheio de evangeliquez, de nomenclaturas, de simbolismos que eles não iriam entender. E isso traz uma verdade muito importante para a gente. Que é, Deus está atento a nós, Deus fala conosco, Deus se comunica com você e comigo no nosso contexto de vida. Não só aqui na igreja, mas em qualquer lugar que você esteja. Deus, Ele vai de encontro às pessoas e fala com elas no contexto delas. Diferente de muitos nós, crentes, que queremos que as pessoas venham no nosso contexto, entendam os vocabulários estranhos que a gente usa, difíceis que a gente usa, não que sejam errados, e tentam conhecer a Deus assim. Deus tem a preocupação de se comunicar com as pessoas da forma que elas entendam. Se você olhar mesmo para o ministério de Jesus, você percebe que Jesus também reproduziu a mesma coisa. Quando ele, por exemplo, vai chamar Pedro, vai chamar Tiago, vai chamar João, Mateus. Por exemplo, Pedro, o texto diz que Jesus estava na praia e viu Pedro pescando e chamou a Pedro. E disse, Pedro, larga tudo e me segue. Ele foi até onde Pedro estava. Mateus era coletor de impostos. Jesus estava presente aonde Mateus estava colhendo impostos, dentro do contexto deles. Por mais esquisito que isso possa parecer. Como assim Jesus no meio desses contextos do mundo? Mas lá estava Jesus, se comunicando com essas pessoas.
Assim foram com os magos. Assim foi com os magos. Com isso a gente percebe também que o cristianismo está aberto a todo tipo de pessoas, né? Aquelas pobres, os pastores, pessoal que trabalha à noite. É muito curioso, porque pastor, geralmente, o pessoal que trabalha de campo, eles não saem para o campo à noite. O pessoal que trabalha com boi, que toca boiada, lá em Macaé, minha cidade natal, tem a roça. Eu não me lembro de ver esse pessoal fazendo esse tipo de cuidado à noite. É claro que esporadicamente acontece, mas é difícil. Esse pessoal faz isso 4 da manhã, 5 da manhã, cedinho. Mas à noite esse povo já está roncando, já no terceiro sono depois das 8. É ou não é? Mas o texto diz que era à noite que eles estavam no campo. Esse pessoal não é de classe. Esse pessoal é marginalizado. Esse pessoal é de baixa classe. O cristianismo está com esse pessoal também. Mas o cristianismo também está aberto e dialoga e tem espaço para esse pessoal da universidade, desse pessoal cético, desse pessoal tipo Natanael, que só acredita se ver, esse pessoal tipo também Tomé, que só acredita se tocar e se ver, esse pessoal que tem muitas perguntas, que é curioso. Isso é extraordinário. O cristianismo tem espaço para tudo e para todos. Todo tipo de gente. Desde o começo, inclusive, quando a gente observa esse texto, a gente vê que Deus tem um plano, e esse plano foi cumprido, sobretudo em Jesus, de incluir todas as nações da terra. O que ele disse para Abraão? Abraão, por meio de você serão benditas todo o povo de Israel. Através de você serão benditas todo o pessoal de Judá. Não. Através de você serão benditas todas as famílias da terra. Inclusive nós. Tem algum judeu aqui? Pois bem, a gente só está sentado aqui porque essa promessa se cumpriu. A gente só está diante da palavra do Senhor. A gente só está desfrutando das promessas de Deus porque essa promessa se cumpriu. Porque todo mundo aqui é gentio. Não tem nenhum israelita aqui. Então a natureza, ela é uma ferramenta para Deus se comunicar. Claro que não de forma suficiente para salvar alguém, mas a natureza criada aponta para um Criador. E foi isso que a estrela fez. Apontou para um Criador. Aliás, Davi deixa isso muito claro naquele salmo famoso dele, que ele diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. John Piper diz que Deus usa o universo, se possível, para tornar o seu filho conhecido e adorado. O que isso tudo tem a ver com a gente? Algumas coisas muito práticas. Por exemplo, ao olhar para esse contexto, a gente não precisa e não deve desistir de ninguém. Sabe, talvez você pense que tem gente na sua família ou no seu círculo de amigos que está longe demais de Deus. E não tem jeito. Esse pessoal aí, que bebe, que só fala bobagem, que conhece o certo e só faz o que é errado. Sabe esse tipo de gente que você parece que até desistiu? Pois bem, Deus está vendo eles, enxerga eles. Vai chegar o dia que Deus vai correr em direção a eles e vai abraçar eles. E vai chamá-los pelo nome. E vai dizer, eu te amo. Não desiste deles, não. Talvez você olhe para uma pessoa e considera que ela é muito improvável de se converter. Você olha para alguém e fala, não dá. Essa pessoa não vai vir para a igreja, não vai se dobrar a Jesus. Ela não acredita em nada, ela só critica, debocha até. Esse pessoal pagão, esse pessoal também de outras religiões aí, esse pessoal que... Olha só o que esse pessoal está fazendo com o corpo. Esse povo que estava na igreja, estava cantando na igreja, agora está no mundão, fazendo show, que não sei o quê. Você sabe do que eu estou falando, ou de algumas artistas de qual eu estou falando. Nossa, não perdeu, acabou para esse pessoal.
Não, não, não acabou. Enquanto houver vida, ainda há esperança. Enquanto houver ainda evangelho sendo pregado e anunciado, ainda há esperança. Mas a verdade é que Deus tem um olhar muito especial para alcançar qualquer tipo de pessoa, em qualquer lugar. Continue crendo, continue acreditando, continue confiando. Essa é a primeira verdade. Mas existe a segunda verdade nesse texto. E aqui eu quero gastar um tempo intencional, eu quero gastar um tempo maior com os irmãos nessa segunda verdade, de maneira intencional, porque ela pode nos levar a muitas reflexões e aplicações na nossa vida. A primeira verdade é essa: Deus alcança a todos, independente de pessoa, de língua, de nação, de país, Ele alcança a todos. Mas a segunda verdade é que Deus sempre vai nos guiar em nossas decisões de fé. Deus sempre nos guia em nossas decisões de fé. Os magos, eles não só viram a estrela, mas eles decidiram seguir a estrela. E olha que não era um caminho nada tranquilo, não era perto, não era fácil. Eles saíram de casa, enfrentaram um caminho longo, um caminho que eles não sabiam como é que era esse caminho. Mas eles confiaram que esse sinal iria levá-los a algo maior. E um detalhe importante é que nessa época, estrelas, cometas, eram vistos como sinais de mudança na cultura. Que mudanças? Quando vinha uma estrela cadente, como a gente chama hoje, um cometa, quando eles viam algumas coisas diferentes no céu, eles interpretavam que possivelmente algum rei iria morrer, algum imperador ia cair, alguma coisa ruim podia acontecer, por isso que a estrela caiu. É exatamente por esse motivo que Herodes fica perturbado, porque ele sabia desse contexto e ele para na cabeça dele e pensa: bom, se tem gente do Oriente interpretando isso, tem uma profecia dizendo que um rei vai nascer, e não é qualquer rei, e eu sou imperador, e eu sou o rei agora do negócio, meu império está em xeque. Eu vou mandar matar, porque é o jeito que eu tenho para resolver isso. Por isso que ele fica perturbado. Esse simbolismo aí traz para Herodes a ideia de que ele podia perder tudo. Perder tudo. É por isso que esses magos, eles estavam sempre envolvidos nesses eventos, né? Eles buscavam entender, compreender o universo, porque quando eles compreendiam o céu, quando eles compreendiam as estrelas, eles estavam também tentando entender o que acontecia na terra. Não eram simplesmente só um evento, era um evento que tinha implicações aqui, no hoje para eles. Mas eles viram a estrela e escolheram dar um passo de fé. Porque, como o texto diz, eles sabiam que tinha um menino e uma profecia, mas eles não sabiam quem era. Não sabiam como chegar lá. Eles só tinham a estrela guiando. E é nesse passo de fé, sendo guiado por estrela, que eles encontram a grande estrela, que é Jesus. Eles não tinham todas as respostas. Eles não tinham todas as explicações. Eles só tinham um sinal, uma estrela. E eles decidiram seguir a estrela. Deus está chamando você para dar um passo de fé. Natal é época da gente lembrar e da gente tomar decisões de dar passos de fé. Qual é o passo de fé que Deus está chamando você para dar nessa noite, nesse dia? Talvez seja começar algo novo, encarar um desafio, tomar uma decisão importante. Tudo bem, eu sei, dá medo. Mas se a gente confia que Deus está nos guiando, a gente pode ter certeza de que Ele vai cuidar da gente. Se você está em dúvida se deve ou não fazer um negócio, pergunte. Primeira coisa, em alguma medida isso é pecado? Se for pecado, joga fora.
não tome essa atitude, obviamente. Agora, se você tem 3 opções e nenhuma delas é pecado, se você tem bom senso, fez boas análises, conversou com pessoas maduras, sábias, que amam o Senhor, que conhecem a palavra, decida por uma delas e vá, e faz. E executa. Confia em Deus. Será que hoje não é o dia de você assinar aquele contrato, de fazer aquela compra, de fazer aquela doação, de dar um passo de fé, de tomar uma decisão diante daquilo que você não conhece? Talvez você esteja se perguntando também, ok, Rafael, eu entendi que eu preciso então tomar uma decisão de fé. Eu entendi, eu vejo isso no texto, realmente, eles não conheciam, viram a estrela e seguiram, decidiram por fé e chegaram até onde eles foram guiados para chegar. Eu entendi tudo isso, ok. Mas como funciona isso na prática? Você está falando para eu tomar decisões, assinar contrato, não assinar, fazer ou não fazer, decidir por fé, mas como que isso é na prática? Como que isso é no dia a dia? Essa é a pergunta que eu faço. Porque pode parecer muito teórico, muito bonito, muito é assim que tem que ser, mas na hora de decidir é difícil, é estranho, é angustiante. Eu não sei, é por isso que eu estou prorrogando tanto, porque eu não sei se é isso que eu tenho que fazer. Como é que é isso na prática? E se eu tomo uma decisão que, mesmo parecendo muito boa, não é da vontade específica de Deus, não é aquilo que Deus queria para mim, sabe? Como que eu lido com isso? Bom, o teólogo Kevin DeYoung nos ajuda muito nesse momento de pensar um pouco sobre como tomar decisões segundo a vontade de Deus. Foi um dos livros e um dos teólogos que me ajudou muito ao longo da minha jornada como crente a amadurecer nessa área da minha vida. E ele tem uma frase que vai nos ajudar muito nessa noite. Ele diz o seguinte: a vontade soberana de Deus é sempre cumprida. A vontade moral de Deus pode ser desobedecida. E a vontade de direção de Deus não é algo que Ele espera que você descubra antes de tomar uma decisão. Ele fala sobre isso num livro chamado Faça Alguma Coisa. E abre-se parêntese, existe um outro livro muito bom também, do pastor Heber Campos Júnior, que tem como título Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Fecha parênteses. É um livro extraordinário, vale a pena ser lido, sobretudo se você passa por dificuldades e quer compreender um pouco mais sobre como tomar decisões segundo a vontade de Deus. Tanto esse livro, Faça Alguma Coisa, quanto esse livro que eu acabei de falar, eles são livros muito oportunos para isso. Mas, em síntese, o que o Kevin DeYoung está dizendo para nós? Ele está dizendo o seguinte: existem 3 maneiras de nós interpretarmos a vontade de Deus. Olha aqui comigo. A primeira delas, que vai nos ajudar muito a tomar decisões e dar passos de fé, é a vontade decretiva de Deus. É importante a gente conhecer isso. O que é a vontade decretiva de Deus? É a vontade que tem a ver com os decretos de Deus. Aquilo que Ele decide, ninguém pode mudar. Por exemplo, Deus decretou que todo mundo um dia vai nascer e vai morrer. Você pode fazer a plástica que for, você pode ficar igual a Gretchen, né? Enfim, uma hora você vai morrer. Não tem essa. Deus decretou que haveriam e haverá 4 estações no ano. A gente pode fazer a dança da chuva que for, a dança do sol, a dança do nublado, você pode fazer o que for, mas vai haver primavera, verão, outono, inverno. Ninguém vai mudar isso na história. Você pode fazer o que você quiser com sua opção sexual, mas fato é que todo mundo nasce homem
e mulher. O que você vai fazer com isso depois do seu nascimento é outra história. Mas você ou é homem, ou você é mulher. É decreto de Deus. Ponto final. Em outras palavras, aceite que dói menos. Em vários outros assuntos. Mas existe também uma outra vontade que aparece na Bíblia Sagrada, que é o que nós chamamos na teologia de vontade preceptiva, que tem a ver com os princípios, que tem a ver com os preceitos de Deus, que pode ser melhor traduzida como vontade desejada. Tem a vontade decretiva e tem a vontade desejada. O que significa isso? Deus diz na sua palavra, não minta. Você pode mentir? Pode, à vontade. Não deve, mas pode. Você pode olhar impuramente, ou melhor, desejosamente para um homem que não é seu, ou para uma mulher que não é sua, e querer usufruir dela? Pode, mas não deve, porque o nome disso é adultério. Você tem um recado, nós recebemos uma instrução de Deus para a gente perdoar as pessoas. Você pode não perdoar? Pode, mas não deve. Você deve perdoar. E assim vai. Então, é uma vontade que pode ser desobedecida. E tem, depois da vontade decretiva e desejada, a vontade que a gente chama de diretiva. Ou, para alguns, vontade específica. Que é, por exemplo, com quem eu namoro? Eu caso ou não caso? Eu compro uma casa ou um apartamento? Eu guardo ou eu dou? Eu troco de carro ou eu mantenho esse carro? Eu troco, eu vendo, eu dou o carro, o que eu faço? E é exatamente nessa vontade específica que nasce a nossa crise. Porque ensinaram para a gente de que existe um centro da vontade de Deus. Como se a vontade de Deus estivesse no centro de um grande... Não é dardo, não me ocorre agora qual é esse brinquedo, essa figura. Como se ela fosse um dardo que você tem que acertar bem no centro do quadro, sabe? Alvo. Ela é um alvo que você precisa mirar bem no centro, porque se você mirar na borda ou você acertar fora do centro, você errou o centro da vontade de Deus. E mais, e pior, você tem que cavar fundo para descobrir qual é a vontade de Deus. E aí você faz de tudo, porque você tem que saber qual é, e além de saber qual é, você tem que mirar nela e acertar o centro dela. Pronto, tormento. Quer ver um exemplo claro disso? Com quem eu vou casar? Louro, moreno, careca, cabeludo, rei, ladrão, polícia ou capitão? Estrelinha do meu corá? Você sabe. Você brincou disso, eu sei. Com quem que você vai escolher? Louro, moreno, careca, cabeludo, rei, ladrão, polícia, capitão? O que você escolhe? Quem desses, ou quais desses, ou qual desse, é a vontade de Deus para a sua vida? Vamos ter que ralar para descobrir, porque tem que cavar. Tem que cavar, e além de cavar, tem que acertar. E a gente passa a vida inteira em crise, para tomar decisões de fé. Agora, suponhamos que a gente pegue o louro, o moreno e o ladrão. Por exemplo, o louro e o moreno amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eles amam a Deus, são tementes a Deus. O ladrão não é. Qual desses não é certamente a vontade de Deus para a sua vida? Ora, fácil, né? Temos um Sherlock Holmes aqui. Gente, é óbvio que certamente um ladrão não é. Certamente não é. Mas o louro e o moreno, eles amam a Deus.
eles amam o próximo, eles servem as pessoas. Qual desses é a vontade de Deus para a sua vida? Qual? A Bíblia diz, os dois. Escolha. Porque os dois se encaixam dentro dos princípios da palavra de Deus. O que o Kevin do Young, o Heber Campos Júnior e tantos outros exploram e explicam para a gente? De que não existe esse centro da vontade de Deus. O que existe são princípios, são ensinamentos, são verdades que Deus já nos apresentou em sua palavra e nos dá competência para interpretar a vida e fazer boas escolhas. Até porque Deus quer que a gente cresça em estatura, em graça, que a gente não continue criança tendo pessoas para determinar o que a gente tem que fazer na vida. Deus quer que a gente amadureça, quer que a gente aprenda a andar, a atravessar a rua sozinho, debaixo do cuidado dele, mas sem precisar fazer algo que eu tenho que fazer com a Alice, que é segurar a mão dela para atravessar, para andar aqui no nosso auditório, porque senão ela pode cair. Só que vai chegar uma hora que ela não vai precisar mais disso, mesmo estando debaixo dos meus cuidados. É assim a nossa peregrinação, a nossa relação com Deus. Então, dentro desses dois, o louro e o moreno, quem você pode escolher para ser a vontade de Deus para a sua vida? Qualquer um, porque os dois se enquadram dentro do princípio mais elementar, que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Mas, Rafael, mas ainda assim fica um pouco estranho, então eu posso escolher qualquer um mesmo, é isso? É, mas tem algum outro critério que possa me ajudar? Tem. Está lá em Provérbios. Por que você acha que existem os livros de sabedoria na Bíblia? É para nos ajudar a viver como crente maduro. Como crente que sabe ler a vida, interpretar com a mente de Cristo. Por exemplo, eu venho de uma cidade em que a cultura de embarcar, de ir para uma plataforma, é muito forte. Ou seja, tenho amigos que embarcaram e que embarcam 15 dias e fica 15 em casa. Então, eles ficam 15 dias na plataforma e 15 em casa. Eu tenho conhecidos que já ficaram 28 na plataforma e ficaram 7 em casa. Eu tenho gente que fica 21 na plataforma e conheço gente que fica 21 por 7 em casa. A pergunta que vem agora, por exemplo, para a gente avaliar quem pode ser a pessoa que eu vou escolher, suponhamos que o louro, ele trabalha embarcado, 15 por 15. Mas o moreno trabalha no comércio. Então, se você vai decidir pelo moreno, pode ser um critério. Por exemplo, você quer um marido que fique 15 dias fora e 15 dias em casa? Você precisa avaliar isso. Ou você prefere um marido que saia de manhã e volte à noite para casa? Como que vai ser essa relação no dia a dia? Como é isso na prática? É por isso que a Bíblia, inclusive, nos ensina a buscar sabedoria nos conselheiros. Lembram disso? Que na multidão de conselheiros a gente tem princípios da palavra que podem nos ajudar a fazer boas escolhas. Não que escolher alguém que embarca é uma péssima escolha, mas talvez seja agora uma decisão sua de se perguntar qual preço você quer pagar. Porque há bônus e ônus em todas as decisões que a gente toma. Isso é sabedoria de vida, é isso que Provérbios, é isso que Eclesiastes, é isso que o livro de Jó ensinam tanto para a gente, e a gente insiste em ignorá-los. A gente precisa pensar, Deus nos deu um cérebro para raciocinar, Deus nos deu irmãos para conversar. É claro que Deus pode intervir. Por exemplo, a gente tem uma irmã aqui que publicamente já deu seu testemunho, que é a Maiara e o Adriano. A experiência da Maiara em conhecer o Adriano é sobrenatural, irmãos. Foi muito pontual. É bela, é específica. Mas não faça da regra, ou melhor, da exceção, a regra. Com ela, com eles, com esse casal, foi algo também, assim como foi com os pastores. Extraordinário, sobrenatural. Mas essa não é a regra. Então, eu quero dizer que Deus espera que nós tomemos decisões de fé. E essas decisões de fé são pautadas em decisões. Decisões essas que nem sempre, ou quase
muito raramente, Deus vai dizer para a gente se a gente tem que tomar ou não. Por exemplo, que meia eu vou vestir, preto ou branco? Decide. Ora, discerne e decide. E nesse caminho, Deus vai nos guiando, nos amadurecendo. Salmo 119, 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A princípio, o que eu sempre imaginava era, lâmpada, é isso aqui, né? Aquela coisa que, quando liga, você tem que botar um óculos escuro, assim. Apesar de eu não me incomodar com isso, pelo contrário. Mas não, na época que esse salmo foi escrito, as lâmpadas eram como se fosse uma vela mesmo, só que chata, cabia na mão assim, sabe? Com aquele paviozinho. Uma vela como essa não tem poder, você sabe muito disso, de clarear um auditório como esse. Impossível. Mas numa situação, numa cultura que não tem energia elétrica, em que à noite é tudo movido a esse tipo de ferramenta, uma vela era suficiente para iluminar pelo menos os seus passos seguintes, seus próximos passos. Era suficiente para você não dar aquela topada com o seu dedo mindinho em algum móvel da sua casa e ficar gritando Deus o dia inteiro, ou a noite toda. Era suficiente para você não pisar num escorpião, não cair no buraco, chutar uma pedra. Era suficiente. Você não sabia o que estava lá, no outro lado, porque está escuro e ela não ilumina. Mas era suficiente para que cada passo você desse com segurança, você desse com certeza, porque tinha alguém te iluminando. Assim é a palavra de Deus. A Bíblia não nos diz o que vai acontecer no ano que vem, até porque, se ela dissesse, a gente ia surtar. Só em a gente saber que a gente vai ser demitido, a gente não dorme. Só a gente saber que a gente vai ser promovido, a gente fica louco de alegria. A gente não consegue lidar com o amanhã, quanto mais o nosso futuro como todo. Mas o que esse texto está dizendo para nós é, a palavra de Deus é suficiente hoje para te iluminar para o próximo passo de amanhã. E amanhã vai ser suficiente para te iluminar para o passo de depois de amanhã. Por isso, basta cada dia as suas próprias dificuldades. Basta cada dia a sua fé no Senhor. Por isso, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem o que comer. Quem não está preocupado com o que vai comer amanhã? Ah, mas eu não estou, porque na minha geladeira tem. Claro que tem, porque você já comprou pensando em não se preocupar. Mas se você não tem algo para comer amanhã, você está preocupado. Ou não deveria. A gente vive assim. O que a Bíblia está dizendo para nós é, não precisa disso. Basta cada dia a sua fé em mim. Decida. Decida. E quando os magos finalmente tomaram a decisão de seguir a estrela, eles encontraram Jesus. E o que o texto diz? Eles adoraram Jesus. Aliás, foi para isso que eles saíram da terra deles. Eles adoraram Jesus. E eles ofereceram presentes. Os famosos presentes. O primeiro presente que eles deram para Jesus foi o ouro. O ouro aqui, ele simboliza, ele representa um presente na qual o rei é digno. Ninguém leva latão para rei de presente. Ninguém leva madeira para rei de presente. Leva-se ouro. Pedra preciosa, material precioso. Eles levaram ouro, porque eles reconheciam a realeza, o rei Jesus. Eles entenderam e reconheceram que o menino que ele estava lá diante deles, que eles estavam visitando ali, não era um rei qualquer, era o rei. Alguém especial, enviado por Deus, que merece toda a honra, submissão. E é isso que Isaías fala também no seu capítulo, lá do livro dele, capítulo 9, quando ele diz que o governo, todo o governo estava sobre os ombros de Jesus. Ele é rei, ele que governa. Esse presente representa que Jesus é rei. Mas também eles levaram outro presente, que é o incenso.
O incenso, ele era usado no templo pelos sacerdotes, especialmente ali no momento de culto, momento de oração e no momento de adoração. O povo acendia incenso. Imagina esse lugar aqui cheio de incenso, com aqueles nomes bem diferentes: incenso da lua, incenso eucalipto, incenso de café, não sei, mas tinha incenso no culto. E esse incenso, ele simbolizava a divindade. Era acendido, esse incenso queimava para ser oferecido a uma divindade. E quando eles acendem ou levam incenso para Jesus, eles estão reconhecendo a divindade de Jesus. Isso era uma prática cultica. E quando eles fazem isso dentro de um estábulo, eles estão dizendo: a gente veio adorar uma divindade. A gente não veio adorar qualquer pessoa. A gente veio adorar uma divindade. Isso é muito interessante, né? Porque ele não só reflete que Jesus é rei, mas que ele é uma divindade. Ele é Deus, de alguma forma. E a gente sabe que ele não é só rei. Ele é filho de Deus. Ele é rei e Deus, filho encarnado. É isso que Jesus é. E mais, ele é o Filho de Deus e que faz a mediação da gente com Deus, com o Pai. Ele é o nosso Redentor. O que reforça a ideia de que Jesus é o nosso sumo sacerdote. É o Deus Filho, nosso irmão mais velho, o nosso Senhor e Salvador, que media a gente com o Pai e o Pai com a gente. Incenso representa tudo isso. E além de ouro, incenso, eles entregaram mirra. Honestamente falando, não me recordo de ter visto mirra, nem de ter tocado na mirra. Não sei quantos aqui já tiveram experiência com mirra. Mas fez parte também dos presentes entregues a Jesus. E mirra era usada nas unções, nos rituais para ungir e preparar reis para suas batalhas ou para assumir seus tronos. E também para embalsamar corpo. Lembra o que a Maria foi fazer no dia seguinte que Jesus foi sepultado? No terceiro dia que Jesus foi sepultado? Após ele ter sido sepultado? Ela foi embalsamar o corpo de Jesus. E ali tinha mirra. Fazia parte de todo o ritual de embalsamento. E o que isso significa? Que esse presente já apontava também para o sacrifício de Jesus na cruz. Apontava também que Jesus morreria, ele cumpriria a sua missão e pagaria o preço dos pecados do mundo inteiro. Jesus nasceu para morrer. No nascimento ele já recebeu um presente dizendo: ó, você vai morrer. Você veio para isso, você veio para se entregar. Os reis, os magos, na verdade, entenderam isso. Eles simplesmente estavam presenteando Jesus como cumprimento da promessa que também Isaías faz, em que Isaías diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E depois que eles encontraram Jesus, presentearam Jesus, adoraram a Jesus, eles voltaram para casa. Como? Por outro caminho. Eles voltaram literalmente para casa, mas eles não passaram pelo caminho em que eles tinham que encontrar Herodes. O texto lá no verso 12 diz: e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Encontros com Jesus que nos levam à adoração a Jesus impactam a nossa vida, mudam a nossa rota de vida, fazem a gente voltar para casa diferente. Encontros que nos levam à adoração a Jesus fazem a gente voltar para casa diferente. É possível você encontrar Jesus e continuar o mesmo trapo? Aconteceu isso, por exemplo, com o jovem rico.
Aconteceu isso com inúmeros fariseus. Mas aqueles que encontraram a Jesus e resolveram adorar a Jesus, voltaram para casa diferentes. Aqueles que devotaram a sua vida em adoração a Jesus, voltaram para casa diferente. Tiveram a sua rota de vida cuidada por Jesus, assim como os magos. Se eles voltam para Herodes, o que você acha que pode acontecer? Ou poderia ter acontecido? Já estava sendo feita a carnificina. Herodes já tinha mandado matar todas as crianças de até 1 ano. Imagina o que Herodes poderiam fazer com essa informação. E Deus não só poupou muita gente através dos magos, mas poupou a vida deles também. E você? Como que Deus está guiando a sua vida? Quais sinais Ele já está mostrando para você? Talvez Ele esteja te chamando para confiar mais nele. Talvez Ele esteja te chamando para tomar, sim, agora uma decisão de fé, baseada na palavra dEle. Tem um filósofo chamado Søren Kierkegaard, um filósofo que a gente teve que ler bastante em alguns momentos do seminário, inclusive, em que ele fala sobre a dimensão ou a característica do salto no escuro. A fé é um salto no escuro. E nesse salto no escuro, ele quer dizer que a gente precisa se lançar diante das incertezas. Fé, ela não pressupõe certeza de tudo. No quesito, claro, sobre Deus, sim. Convicção sobre o que Ele faz, sim. Mas você não tem todas as respostas, eu não tenho. Fé é se lançar diante do desconhecido. E saber que tem Deus. Que existe um Criador, que existe alguém que te ama, que é bom, perfeito e agradável em tudo que faz, cuidando da sua vida. Isso é fé. O autor aos Hebreus também vai dizer que fé é a convicção, é a certeza daquilo que se espera e a convicção dos fatos que não se veem. É isso. Talvez Deus está chamando você para tomar uma atitude de fé hoje. Talvez esse Natal apareceu para dizer para você, ei, chegou a hora de você tomar a decisão que você tanto estava precisando tomar. Natal é isso também. Natal é essa lembrança. Quem sabe Deus está chamando você para entregar a sua adoração a Ele, esse reconhecimento a Ele. Você está adorando tudo, todos, menos a Jesus. Adorando até a si mesmo, os seus sentimentos, porque se não acontece como você gosta, se alguém mexe no seu queijo, se alguém não faz o que você gosta, etc., você fica de mal com Deus e com o mundo e com as pessoas, etc. Chegou a hora de você parar de se adorar, de se reverenciar, de se prestar culto o tempo inteiro, achar que tudo tem que girar em torno de você. Talvez chegou a hora de você realmente adorar a Jesus, com tudo que você tem, com todo o seu entendimento, como diz o acréscimo de Jesus a esse mandamento. Talvez Deus está chamando você para ser mais curioso sobre Ele. Literalmente, fazer mais perguntas, questionar mais, está tudo bem. Quando Jesus ressurreto apareceu para os discípulos, teve um camarada chamado Tomé, e talvez um dos mais corajosos dos discípulos, que poderiam estar em dúvida, mas a gente não sabe, o texto não diz. Mas Tomé teve a coragem de dizer, eu só acredito vendo, eu quero tocar. E Jesus fala o que para ele? Vai embora, seu homem de pouca fé, você andou comigo esse tempo inteiro, ainda tem dúvida. Jesus faz isso? Não faz. Jesus tem espaço para Tomé e diz, Tomé, eu te amo, Tomé, toca aqui. E está tudo certo, tem espaço para suas dúvidas sim. E Tomé era um dos 12. Não era qualquer um, Tomé era um dos 12. Talvez Jesus está chamando você para estudar mais a Bíblia, para parar de pensar bobagem, de falar bobagem, de achar que as coisas têm que ser do jeito que são, porque da onde que você tira, da onde que a gente tira as nossas conclusões? Tem que ser assim, ou tem que ser assado. Você tira isso da onde? Se você não estuda a palavra, se você não lê a palavra, você tira essas certezas da onde? Da onde que você tira onde as coisas têm que ser? Você pensa a vida a partir do quê? Se você não conhece a Jesus, se você não faz perguntas para a palavra de Deus, se você não busca nela as respostas da vida. Como?
Você está sendo guiado pelo quê? Talvez Deus esteja chamando você para experimentar mais a Ele. Para ter mais tempo a sós com Ele. E não é essa devocional dessas caixinhas de promessas. Joga isso fora. É ler a palavra de Deus, capítulo por capítulo. É ficar em silêncio, ouvir o Senhor falar. Não é só ouvir promessa, não. É ouvir confronto. É ouvir desafios. É ouvir o todo. Não só a cereja. É comer toda a fatia do bolo. Até aquele que não gosta de chantilly, vai chantilly junto, como eu. Não dá para tirar o chantilly, vai junto. É isso, é a palavra de Deus como todo. Talvez Deus está chamando você para retornar para sua casa hoje de um outro jeito, de uma outra forma. Imagina se todo mundo aqui, se todos nós decidíssemos responder ao chamado de Deus para seguir a Jesus de um jeito visceral, como os magos fizeram. Imagina o impacto que seria se a gente desse passos de fé. O Natal é um convite para a gente reconhecer os sinais de Deus, nos apegar à certeza de que Deus alcança a todos e que Deus guia as nossas decisões de fé. Decisões essas que inclusive vem uma dica. Você quer saber se sua decisão é uma decisão boa? Pergunte, ela vai me levar a amar mais a Jesus? A adorar mais a Jesus? A amar mais as pessoas? Essa decisão tem a ver comigo ou tem a ver com o outro? Bom, a pergunta é, se ela vai, ou melhor, ela leva você a adorar mais a Jesus? Se sim, tome. Ela leva você a servir mais? Tome essa decisão. Ela leva você a morrer mais para si? Tome essa decisão. Qualquer coisa diferente disso, já pensa 10 vezes antes de tomar essa decisão. Sobretudo se não for em adoração a Jesus. Natal é isso. Natal é Deus nos trazendo esperança nas situações mais improváveis, para trazer um novo significado nas nossas vidas, para nos fortalecer, nos amadurecer e tornar a gente mais parecido com Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Vamos ficar em pé. Eu quero terminar essa celebração antes de nós irmos para casa e louvando ao Senhor. Eu quero terminar essa celebração orando pela sua vida. Aliás, orando juntos aqui. Você que quer que Deus, que deseja que Deus continue te trazendo esperança para pessoas que você talvez já perdeu esperança. Tem alguém aí que você olha e fala, puxa, essa pessoa é difícil, hein? Essa pessoa, de tudo que ela ouviu, ela não mudou nada. Não sei não, hein? Eu quero que você venha aqui à frente para a gente orar por você. Você que também está lidando com crises de fé, no sentido não de perguntas, tá? Mas aquela que precisa de mais fé para tomar as decisões que você precisa tomar. Eu não sei quais são, mas Deus sabe. Eu não sei qual o nível de profundidade, mas Deus sabe. Eu não sei qual o nível de angústia você está em relação a essas decisões, mas Deus sabe. E hoje é o dia da gente orar por isso. Tivemos no mês passado uma série chamada Como Terminar Bem, onde o pastor e o Vitor ministraram para a gente. Quem sabe hoje Deus está dizendo para você, eu vou te dar algumas poucas instruções de como você pode começar bem. Como que você pode começar tendo mais esperança de que Deus alcança todos e também tendo mais esperança de que Deus pode fortalecer sua fé para você tomar decisões sábias. Se você se encaixa em algum desse motivo, vamos orar, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos orar juntos por isso. Pode vir aqui à frente. Assim como nós fizemos pela manhã, nós vamos orar como comunidade, como igreja. Podem vir para a gente interceder ao Senhor juntos por isso.
Deus nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor deixou a gente saber como que aconteceu, o que aconteceu no dia do seu nascimento, nessa noite do seu nascimento. Relatos tão importantes que nos edificam tanto de várias formas. Obrigado pela tua palavra que está a nós revelada aqui, Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos fortalece. Obrigado pela tua palavra que nos instrui. Obrigado pela tua palavra que nos mostra o caminho que a gente deve seguir. Que nos traz esperança como Jesus nos traz. Mas eu oro especialmente para que o Senhor renove as esperanças da nossa vida em relação às pessoas que a gente já perdeu a esperança. Talvez elas nem tenham mais esperanças em si mesmas. Mas eu oro para que o Senhor continue nos mantendo firmes em relação a elas. Não desistindo delas. Cuidando delas. Acreditando de que um dia o Senhor vai correr em direção a elas e vai abraçá-las e chamar pelo nome. E elas vão ouvir a sua voz e te seguir. Ajuda, Senhor, a gente ter mais amor, mais compaixão pelos perdidos. Até porque nós fomos achados também pelo Senhor. Nós estávamos perdidos. Então ajuda a gente a ter mais misericórdia com essas pessoas. A caminhar mais com elas, a estar mais junto delas também. Como o Senhor está de nós. Eu oro também para que o Senhor nos dê uma fé mais fortalecida, sabe? Uma fé mais firme, uma fé mais madura, menos infantil. Que o Senhor nos dê uma fé mais sábia, uma fé mais fortalecida no Senhor, na Tua palavra, capaz de tomar decisões de olhos fechados, por acreditarmos que é o Senhor que está nos guiando, está cuidando da gente. Em nome de Jesus, nos amadurece, faz a gente crescer, faz a gente confiar mais no Senhor e ter a certeza de que o Senhor nos conduz em todo o tempo e o tempo todo. E sobretudo nos leve a Jesus. Que as nossas decisões sejam decisões para a Tua glória, para o auxílio do nosso irmão e para a morte do nosso eu. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe.